cometi esse erro na minha viagem de negócios e ele encontrou um líquido branco na minha camisa. Agora estou arruinada. Então meu marido Tony Washington, homem de 35 anos, e eu, mulher de 33 anos, nos conhecemos no casamento de um amigo em comum, bem mais como no casamento do meu primo. Ele era amigo do marido do meu primo. Estávamos sentados na mesma mesa que ele, e ainda é um cavalheiro muito bonito, limpo e sofisticado. Lembro-me de que no dia em que nos conhecemos, eu estava usando um vestido muito longo, então de alguma forma ele me fez tropeçar e quase caí. Imagine cair na frente de todas as pessoas que estavam naquele salão. Teria sido uma chatice e constrangedor. Então Tony felizmente me pegou antes, pois eu estava tentando me levantar quando tropecei e ele estava sentado ao meu lado. Seu toque me deu arrepios que eu nem sabia que tinha, sem mencionar suas mãos macias. Parecia tão certo quando elas me tocaram. Até mesmo seu gesto gentil era outra coisa. O que senti por Tony foi o que posso chamar de amor à primeira vista. Ele tentou muito, ou disse muitas palavras, mas sua gentileza e beleza me atraíram para ele durante aquele dia. Estávamos conversando e rindo. Foi muito bom estar com ele. Ele estava em boa companhia. Ele me fez esquecer de qualquer outra coisa. Parecia que nada existia, exceto ele. E eu até esqueci que estávamos no casamento do meu primo. Eu tinha encontrado um amigo e também um amante lá. Pensei que tinha encontrado aquele que minha alma precisava. Ele era minhas verdadeiras orações respondidas. Eu amo um homem que sabe o que quer e faz todos os esforços para conseguir. Veja bem, naquela época eu tinha um plano de abrir meu próprio cibercafé e cafeteria. E com o conhecimento e as habilidades de Tony, eu sabia que tinha ganhado recursos para me ajudar a abrir um cibercafé de sucesso. Parecia uma bênção disfarçada. Você sabe, parecia que com Tony ao meu lado, eu teria tudo planejado e seria bem-sucedido com sua inteligência a bordo. Desde então nos tornamos amigos. Ele me ensinou muito sobre isso que eu não sabia bem. Eu queria abrir um cibercafé porque não tínhamos um na Sicília, em grandes cidades, que ficava longe de onde eu estava hospedado. Então eu queria ajudar minha comunidade a ter acesso fácil à internet, sem nem mesmo ter que ir a cidade grande para isso. Eu fiz especificamente para estudantes. Então eles podem ter acesso fácil à internet e encontrar informações sobre projetos escolares sem ter que gastar mais dinheiro para ir até a cidade grande para obtê-lo. Tony me ajudou a abrir o cibercafé, o que foi muito gentil e generoso da parte dele. Fiquei feliz pelo serviço que ele prestou. Ele começou a ser um tutor de informática. Cada minuto que eu passava com ele era sempre inestimável. Eu ainda me derretia em sua TB, em sua voz. Tinha aquele tipo de coisa que faz você se sentir como se tivesse recebido um pouco de voo. Ou ele usa voodoo para fazer meu coração palpitar meses depois. Tony declarou seu amor por mim. Bem, eu já sentia algo por ele, e estava me apaixonando muito por ele, mas não podia dizer a ele que estava protegendo meu coração de ser rejeitado em meu ego e orgulho. Ele me disse o quanto gosta de passar tempo comigo, e agradeceu a oportunidade que eu dei de confiar nele com minhas crianças e alunos da comunidade. Bem, Tony não era da Sicília. Ele tinha vindo primeiro para o casamento, que foi o primeiro dia em que nos conhecemos. Então Tony e eu namoramos por 2 anos. Ainda estávamos na fase de nos conhecer muito bem antes de nos casarmos. Ponto foi a melhor opção e nos deu tempo para aprender mais um sobre o outro. Fiquei feliz com o fato de que Tony não estava com pressa para nenhum casamento. Sim, estávamos comprometidos um com o outro. Bem, Tony estava residindo em Agrigento, na costa sul da Sicília, enquanto minha casa era em Piazza Armina, que ficava a cerca de 1 hora e alguns minutos de carro. Então ele iria para casa por uma semana e depois viria me ver sempre que tivesse livre, ou eu iria para a cidade dele, quando não estivesse ocupada. O amor era como uma flor, continuava desabrochando a cada minuto que passávamos juntos, ou quando nos comunicávamos, meses depois. Bem, tínhamos 2 anos de namoro, então nos casamos no dia do nosso aniversário de namoro. Você sabe, é muito bom e gratificante ter que passar o resto da vida com sua pessoa favorita, que também é seu parceiro. Conseguimos compartilhar todas as nossas falhas, nossos sonhos, nosso futuro e planos. Depois de nos casarmos, nos mudamos para Tefo, onde queríamos começar nossa própria família. Estávamos vivendo o sonho e eu não poderia estar muito mais feliz. Quero dizer,
Por que você não ficaria feliz quando recebeu a chance de passar o resto da vida com alguém por quem se apaixonou no primeiro dia em que o viu? Eu me apaixonei por Tony no dia em que nos conhecemos. No fundo, eu sabia que ele era minha alma gêmea e meu cuidador. Ele não precisava se esforçar muito para me fazer feliz e me sentir completa. Ele sabia como me fazer sentir melhor durante meus dias monótonos. Ele sempre sabia como colocar um sorriso no meu rosto. Mas você sabe quando me perguntaram por que eu traí ou namorei um estranho de outro país, enquanto eu tinha a melhor coisa na minha vida, eu não sei como eu responderia a essa pergunta porque eu não tenho resposta para isso com o passar do tempo. Os restaurantes de cafés expandiram, acabei abrindo outros restaurantes em cidades diferentes e 2 fora do país com a ajuda de Tony. É claro que esse homem me ajudou muito a ponto de ele chegar ao ponto de perder suas reuniões de negócios sempre que eu ia comprar um determinado prédio para o restaurante. Você sabe, quando você tem algo bom acontecendo mas nunca se cansar daquilo. Então você aí busca algo muito melhor do que o que você temou obtendo. Isso se chama agrifique ganancioso e permitir que meus desejos me desviassem. Acabei tomando desses ruins. Então um dia, Tony começou a ficar muito ocupado para passar tempo comigo. Eu sei que nós dois estávamos ocupados, mas como eu era um empreendedor, eu tinha muito tempo para ficar sozinhos e meus momentos íntimos ainda eram bons, mas eu precisava da atenção dele. Eu queria passar mais tempo com ele, quero dizer, nós fica. Fomos longe um do outro por quase 2 anos quando ainda estávamos namorando. Desde que nós casamos, nós passamos algumas vezes juntos. Nós saíamos para comer fora, ou íamos jogar. Meu relacionamento ou meu casamento com Tony era de alguma forma porque sempre nos permitiríamos ser jovens novamente, jogando jogos, saindo para encontros de sorvete, participando de exposições juntos. Nós estávamos livres de estresse e despreocupados, era como se estivéssemos em nossa própria dimensão vivendo com nossas regras. Mais tarde naquele dia, ele respeitou meu pedido de voltar para casa. Antes do amanhecer, ele voltou para casa mais cedo. Durante o jantar, nós comemos conversando levemente, mas dava para ver que houve uma grande mudança entre nós. As conversas não estavam mais fluindo. Era como se estivéssemos forçando, pois um de nós não sabia como continuar com a conversa e meu coração estava pesado por causa do comportamento dele. Então eu decidi apenas contar a ele sobre as coisas que ele estava fazendo e o quanto elas estavam me machucando, mas antes de eu contar a ele, eu lembrei do nosso 3º aniversário. Eu tive que fazer uma viagem para Dubai para verificar o restaurante em 2 dias. O que eu de surpresa, nós conversamos muito e resolvemos as coisas. Se eu esperava que ele mudasse, se você saber, eu pensei que ele veria seus erros e os retificaria, mas ao invés disso, o homem da casa decidiu exagerar em tudo que ele estava fazendo. Só que nós tivemos parecia que nunca tinha acontecido. E tudo o que eu disse passou de um ouvido para o outro. Não vou mentir e dizer que me acostumei porque era repugnante de partir o coração. Minha consciência me dizia que talvez ele estivesse me traindo ou que tivesse encontrado outra pessoa melhor que eu. Era por isso que ele não estava mais voltando para casa frequentemente. Tony estava tomando o fato de que eu amava como garantido. Ele levou meu amor para um passeio e, como uma boa esposa que eu era, eu entenderia seu comportamento. Eu entendi, tente chegar a um acordo com isso e fiz as pazes, mas foi muito difícil. Foi difícil a ponto de eu às vezes chorar até dormir, sempre que pensava sobre o que estava acontecendo no meu casamento. Às vezes eu só ia para casa dos meus avós para esfriar minha cabeça. A tensão e tudo era demais para mim. Minha irmã sugeriu que ela iria morar comigo por algum tempo, até que as coisas voltassem ao normal entre meu marido e eu. As coisas não saíram do jeito que pensamos. Em vez disso, ele voltava para casa regularmente. Mas ele sempre reclamava de estar cansado quando eu tentava iniciar a intimidade. Tony não era mais o homem por quem eu me apaixonei, e isso estava partindo meu coração porque eu o amava. Mas eu estava ficando entediada de sempre tolerar o comportamento infantil do velho. Eu também sou um ser humano. Eu sou uma mulher. Eu tenho um alto desejo íntimo, mas ele não estava prestando atenção em nada disso mesmo. Quando eu tentei usar algum número sexy para trazer de volta a faísca no nosso relacionamento. Mas não estava lá. Ele não estava lá. Ele estava sempre cansado ou reclamando de ter muito trabalho para fazer. Ele esqueceu que eu tenho desejos. O que é algo que eu disse a ele quando ainda estávamos namorando, que tenho um grande desejo sexual e adoro ter intimidade com meu parceiro pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. É uma coisa boa que eu disse a ele, certo? Ele me prometeu sempre cumprir. Mas ele nunca cumpriu sua promessa. Então, em um sábado ensolarado, Tony saiu de casa para comprar carne. Ele me pediu para preparar algo, já que seus amigos estavam vindo para comemorar a chegada de seu outro amigo na Itália.
Ouvi dizer que ele estava residindo em Los Angeles, LA. Mas agora ele havia se mudado para este lado. Então preparei tudo, e os outros amigos de Tony começaram a vir com seus parceiros, porque todos estavam se divertindo até o homem do dia chegar. Veja bem, naquela época eu ainda tinha que me preparar para a viagem de negócios. Bem, mas como se fosse uma viagem para verificar meu negócio de restaurante, que era no exterior, e para me encontrar com um patrocinador. Você sabe, eu tinha contado ao meu marido sobre minha viagem, mas certamente naquele dia vi que ele havia se esquecido ou estava apenas evitando durante aquele BR pedir para falar com meu marido ao lado. Quando estávamos em um lugar tranquilo que é no seu quarto matrimonial, eu o lembrei sobre minha viagem, e adivinha o que ele disse? Ele apenas me disse que ainda se lembra, mas ele não vê necessidade de eu ir enquanto tínhamos convidados. Ele até teve a coragem de me perguntar quem cuidaria dos convidados se eu fosse no dia movimentado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo vocês, eu estava tão brava com ele, mas principalmente comigo mesma, de alguma forma me arrependi até mesmo de ter me casado. Então eu tinha remarcado minhas reuniões e meu voo para o dia seguinte. Mas as reuniões aconteceriam no dia seguinte. Meu marido nem se desculpou por seu comportamento e foi insensível. Quando se tratava do meu negócio, ele preferia que eu perdesse um patrocinador do que deixar sua estúpida. Abri amigos aquela pessoa que me disse que não era meu marido, bem, não era o marido que eu pensava que conhecia. Eu nem me preocupei em abordar o problema, porque isso causaria muito barulho. Então decidi lidar com isso quando volta-se da minha viagem, então no dia seguinte fui para os Estados Unidos, Emirado Árabe, Dubai, onde eu encontraria o patrocinador e onde eu tinha aberto meu restaurante. Eu realmente amo Dubai para o meu negócio, porque além do fato de ser um país livre de impostos, mas tem tantas oportunidades de negócios, alguns o veem como um bom país para férias e passeios, enquanto alguns, incluindo eu, o veem como um país com grandes oportunidades de negócios. Bonito para férias e passeios, sim, mas as pessoas não veem o tipo de oportunidade que há em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos como um todo. De qualquer maneira, quando cheguei lá, verifiquei meu restaurante e fiquei impressionado com o trabalho que meus empregadores estavam fazendo. Estava bem movimentado quando cheguei lá, o que foi um bônus para mim no dia seguinte. Fui me encontrar com o patrocinador. É claro que nos encontraríamos no meu restaurante enquanto eu estava passando por alguma papelada. Você sabe, quando alguém diz que sinto como se estivesse olhando para o próprio Jesus. Bem, foi isso que senti. Sua estrutura corporal, bigode bem aparado, seus olhos azuis castanhos sensuais. Fiquei surpreso com o cara. Ele era realmente bonito. Você sabe, o tipo de bonito Leonardo DiCaprio. Era assim que ele parecia, seus olhos pareciam travessos. Embora eu ame ser travesso, o cara não era o que eu realmente esperava para ser meu patrocinador. O cara foi apresentado como Bernard Thurton, homem de 33 anos. Sua aparência era charmosa e alucinante. Você sabe, quando você vê alguém pela primeira vez e automaticamente se sente atraído por eles. Foi assim que me senti com Bernard. Eu não me senti atraído por ele apenas por causa de sua beleza, mas às vezes eu me imaginava sendo íntimo dele. Eu imaginei eu e ele cavalgando e esfregando um no outro. Minha imaginação foi longe, a ponto de eu vê-lo explorando todo o meu corpo, seus lábios rosados e sensuais, beijando cada fibra do meu corpo. Eu sei que foi errado da minha parte, babar e pensar assim pelo patrocinador do meu restaurante. Mas não pude evitar. Quero dizer, o cara era tudo e mais. Eu só queria ou ansiava por apenas uma noite com ele. Então teria sido o suficiente para mim. Eu sou uma bruxa e uma descontrolada, eu sei. Mas como deveria parar minha mente e desejo de pensar sobre o pobre rapaz? Veja bem, naquela época ele ficaria conosco por um tempo até conseguir seu próprio lugar para ficar. Então imagine a tortura e a pressão que eu estaria sentindo. Eu sei que é sinistro ter esse tipo de pensamento pelo meu patrocinador e eu deveria manter isso. Profissional. Mas não pude evitar. Apenas uma noite com ele resolveria tudo. Tanto quanto eu amo meu marido bonito e inteligente. Bernard era o tipo de cara por quem você só pode ter uma queda e namorar, porque ele era muito extremo. Sua beleza, o jeito que ele falava, faria qualquer mulher abaixar a calcinha. Para ele uma semana depois eu ainda estava em Dubai. Eu estava realmente hospedado com Bernard bem a maior parte do tempo. Eu estava com melédias de que ele se ofereceu para me levar em um passeio pelos Emirados Árabes Unidos. Ele é um cara muito legal, despreocupado, falante. Monielle se adaptou facilmente ao novo ambiente,
Estava indo bem para ele. Eu a tinha visto fazendo exercícios algumas vezes pela manhã, seu abdômen era outra coisa, eu senti como se eu fosse tocá-los. Eu tive tantos pensamentos sujos para o pobreira paz e eu realmente queria parar de pensar assim. Como meu patrocinador, pelo amor de Deus, durante aquela semana, eu lembro que eu estava na pequena cozinha no BNB, que eu estava hospedado preparando o café da manhã, para mim e para eles. E nós tínhamos passado a noite juntos, mas passando por alguma papela, tá juntos e falando sobre negócios. Ele então entrou vestindo apenas um colete muito apertado e sortes de corrida. Ele só ficou comigo na cozinha, e fazendo companhia somente se ele soubesse que sua companhia era uma destruição para mim. Ele começou a me perguntar sobre minha vida em geral, e como eu comecei o negócio de restaurante, querendo saber como era ser casado. Eu disse a ele o que ele precisava ouvir e achou o suficiente para compartilhar. Eu não conseguia dizer a ele tudo sobre minha vida e meu casamento. Sim, ele era meu padrinho, mas não meu amigo. Então eu não podia contar a ele tudo o que estava acontecendo entre meu marido e eu. Isso ultrapassaria os limites. Veja bem, Tony e eu tínhamos discutido muito ultimamente sobre por que eu fui embora sem notificá-lo, e sobre ele estar sempre ausente, mesmo quando eu estava fora. Ele nunca ligava para saber como eu estava e como o negócio estava indo, o que levou a uma discussão muito acalorada. E a maior. Meu marido e eu estávamos lentamente nos afastando. Sim, nossa conexão e amor sempre estariam lá, mas estávamos nos afastando. Eu sentia que ele estava tentando me afastar. Porque mesmo quando ele está sob estresse e pressão, ele não confia mais em mim como sua esposa. Às vezes eu me perguntava a quem ele confiava, se ele estava me excluindo do jeito que estava fazendo. Isso realmente me machucava. Ter que implorar todos os dias para que seu parceiro lhe desse a atenção de que você precisa. Quanto mais eu passava tempo com Bernard, mais nos aproximávamos. Acabei confiando nele sobre o comportamento de Tony e meus problemas conjugais, porque isso estava realmente fechando meu coração e era evidente que eu estava passando por algo, porque às vezes eu ficava desligada quando Bernard falava comigo. Eu não sabia com quem falar. Então Bernard era a única pessoa que estava disposta a me ouvir desabafar sobre meu casamento. Eu sei que não deveria ter feito isso. Mas o que eu deveria fazer porque não conseguia manter minha tristeza e momentos de partir o coração dentro do meu peito, eu ia explodir e muita coisa teria sido destruída. Então Bernard preparou lanches para nós, especialmente marshmallows e chocolate quente, que eram meus favoritos quando eu não estava me sentindo bem ou me sentindo para baixo. Eu tinha expandido meu tempo em Dubai. Eu ainda estava me divertindo e não queria ficar perto de Tony por um tempo. Eu apreciei o tempo e o ouvido que Bernard me emprestou e me fez desabafar nele. Eu precisava desabafar. Meu peito estava muito pesado enquanto eu chorava daquele jeito. Bernard me abraçou e prometeu estar sempre lá para mim. Quando eu precisasse de um ombro para chorar, já que Tony estava tão distante e agindo do jeito que, especialmente depois da discussão que tivemos. Ele começou a desligar o telefone, a um ponto que ele não estaria acessível o dia talvez até tarde da noite. Eu sabia o quanto ele odiava ser chamado tarde da noite, porque ele estaria na cama dormindo ou trabalhando o abraço de Bernard. Era realmente o que eu precisava, você saber o tipo de abraço que é caloroso e acolhedora, aquele que faz você sentir que tudo vai ficar bem, man. Então, enquanto ainda estávamos nos abraçando, eu me vi beijando ele, nós nos beijamos e as coisas saíram de mal. Um beijo escalou, acabamos fazendo ação no longe. Veja bem, naquela época, eu não tinha a ideia de que Tony tinha grampeado a câmera do meu telefone para rastrear todos os meus movimentos. Sem saber o que eu estava fazendo com Kimi quando eu tinha esquecido completamente que meu marido era tão inseguro. E essa era a razão pela qual ele não queria que eu fosse para Dubai. Desde aquele dia indescritível, Bernard e eu continuamos nos vendo, às vezes ficávamos íntimos em todo o BNB até no sofá, era simplesmente fogo, enquanto outras vezes íamos para um hotel mais próximo para reservar o dia. Não podíamos reservar a noite, porque meu marido ficaria desconfiado quando eu não atendesse meus telefones. Sempre que ele ligasse, fizemos as coisas com cuidado, que Tony descobrisse sobre nós, eu sabia que sofreria as consequências se eu seria uma mulher divorciada. Bernard estava me dando isso tão doce, gentilmente ele era muito explosivo. Ele sabia como explorar o corpo de uma mulher e fazê-la sentir por estrangeiros e acabar falando em línguas. Ele sabia cada ponto para tocar, para me fazer submeter aos seus comandos. Bem, ele amava gentil, áspero, íntimo. Momentos em que eu nem sabia que na verdade existiam sessões íntimas gentis e rudes. Aprendi muito com Bernard. Até mesmo algumas posições novas que alguém pensaria serem extremas, mas são muito agradáveis e agradáveis.
Eu não era uma esposa submissa ao meu marido, mas com Bernard eu era submissa sem nem pensar duas vezes. Meu marido amava a intimidade missionária, enquanto Bernard amava explorar novas posições. E eu aprendi muito. Quero dizer, meu próprio marido era do tipo de pessoa de uma ou duas rodadas. Então ele se cansava e adormecia. Bernard, por outro lado, era um dragão. Ele cuspia fogo quando se tratava de intimidade. Ele fazia você ir a noite toda e até te acordava de manhã. Ele sempre deixava a minha área privada queimando e cansada. O cara sabia o que fazia, e até hoje eu o elogiei. Ele é o melhor. Meu relacionamento com Bernard continuou por cerca de um mês. Bem, até o dia em que voltei para casa, ele fez questão de me verificar e prometeu me visitar. Ainda éramos cuidadosos, mas Bernard não queria que fôssemos privados. Ele queria que fôssemos vistos em público como pessoas namorando, e não era isso que eu queria. Tanto quanto eu estava aproveitando a intimidade e tudo que Bernard estava oferecendo. Mas eu amava tanto meu marido que não deixaria meu marido por um fanático por intimidade como o Bernard. Ele está me fazendo bem e explorando meu corpo do jeito que eu estava desejando. Mas eu não me divorciaria do meu marido para ficar com ele. Ele não entendia que nosso relacionamento era um relacionamento íntimo e um negócio e nada mais ou menos, mas o pobre coitado tinha sentimentos e não era isso que tínhamos combinado, era pura e estritamente intimidades e manas. Depois terminei meu caso com Bernards, inte como se tivesse destruído meu casamento, e ido contra meus votos de casamento. Eu não deveria ter permitido tentações e desejos me controlarem daquele jeito. Eu deveria ter me respeitado no meu casamento. Com Tony Bernard começou a ter sentimentos e não estava parecendo bom porque às vezes discutíamos sobre seu comportamento obsessivo. Eu não sei porque ele ficou obcecado de repente, porque tínhamos um acordos e amarras, mas ele decidiu amarrar amarras nessa coisa e a coisa toda foi destruída. Voltei para minha casa conjugal, desejo mudar de local e comprar uma nova casa para Tony e eu. Porque a casa guardava tantas memórias, até a memória de mim sendo quebrada e não tomada, como a esposa amada pela primeira vez. Estava em minha casa conjugal. Senti como se tivesse desrespeitado meu marido da pior maneira possível. E não havia como desfazer o que eu tinha feito. O quão culpado eu estava me sentindo. Sei que eu queria ou ansiava por Bernard por pelo menos uma noite, mas não deveria ter piorado como piorou. Eu deveria ter mantido tudo profissional e estritamente profissional, mas não. O idiota de mim apenas misturou negócios com prazer e adivinha o que aconteceu. Eu estava com o F asterisco sede. Alguns dias depois, Tony estava de volta em casa, enquanto ele estava trabalhando em casa a maior parte do tempo. A culpa estava me consumindo como uma doença mortal. Eu tentei agir normalmente perto do meu marido, mas não conseguia me livrar da sensação de que ele sabia que algo estava errado. Eu não conseguia suportar olhar para ele e agir como uma esposa feliz, embora eu soubesse o que tinha feito. Tony, tão indiferente como sempre, não pareceu notar nada de errado. A culpa e a ansiedade da minha abominação aumentavam a cada dia que passava. Então um dia eu estava apenas relaxando em casa, examinando alguns documentos e me preparando para os menus especiais de fim de mês. Bernard ligou e pediu uma reunião. Ele estava em todo o país. Obviamente ele é ou era meu patrocinador. Então pedi que ele viesse à minha casa, já que eu não estava me sentindo muito bem para ser vista em lugares públicos. Felizmente, ele concordou. Eu não sabia que os sentimentos que eu pensava ter enterrado quando terminei as coisas com Bernard iriam de alguma forma esteja lá fora. Você sabe que a verdadeira razão pela qual terminei as coisas com Bernard foi porque eu também estava sentindo algo por ele, e estava se tornando perigoso durante aquela linda manhã ensolarada. Eu acordei desejando um pouco de intimidade, e eu precisava do meu marido. Então pedi a Bernard para vir à minha casa. Quero dizer, eu estava sozinha. Então pensei por que não convidar Bernard quando Bernard entrou. Eu não consegui me conter então, eu apenas disse a Bernard que deveríamos começar a trabalhar. Ele começou explorando meu corpo, tão bem suavemente como sempre. O toque de Bernard sempre foi como uma droga que eu estava estando. Tanto que as coisas saíram do controle nosso rápido. O momento íntimo foi o mais longo e doce. Não era minha intenção fazer o que fiz especialmente na minha casa conjugal, mas eu estava no meu momento desejado e eu estava com preguiça de sair de casa. Então foi por isso que chamei Bernard. Pensei que seria uma rodada rápida para obter minha satisfação, mas acabou usando todo o serviço, pois ainda estávamos ocupados. Eu estava prestes a atingir meu clímax na nuvem. Ouvi pessoas falando a princípio, não prestei atenção porque a TV também estava ligada.
Então eu pensei que era TV só para descobrir que era Tony com seu amigo do trabalho. Ele parecia tão assustado de alguma forma, como coração partido, ou melhor, traumatizado pelo que ele tinha passado, por mais que eu não estivesse sentindo nenhuma culpa quando minha coisa. Com Bernard continuou acontecendo, mas quando eu vi o rosto de Tony, eu senti uma pontada de culpa e arrependimento. Me arrependi de tudo que fiz. Era como se eu tivesse recuperado minha consciência recentemente. No começo eu queria que me dissessem que sonhar ou o que estava acontecendo não era verdade. Mas era, e a partir daí eu soube que tinha destruído meu casamento. Não sei realmente por que convidei Bernard para minha casa conjugal com meu marido, mas os desejos me levaram a essa decisão, e isso me custou muito. Tentei esconder meu corpo do amigo de Tony, mas era tarde demais. Ele já tinha visto tudo e não havia nada que eu pudesse fazer, exceto pegar a manta que estava no sofá e me cobrir. Tony se tornou uma estátua, então em alguns momentos acho que ele estava tentando digerir o que tinha visto. Depois de algum tempo, perguntei a Bernard se ele deveria ir com um amigo de Tony. Fiquei feliz quando eles atenderam ao meu pedido e saíram. Fiquei com Tony, veja bem, naquela época eu não sabia o que dizer nem fazer. Minha mente ficou em branco e minha língua ficou seca. Eu queria dizer a ele que não era o que ele estava pensando, mas isso seria inútil, porque ele me pegou em flagrante. Outro lado, eu queria me desculpar e dizer a ele que isso nunca mais aconteceria, mas pelo que eu estaria me desculpando, eu não sabia que se eu fosse me desculpar com Tony, eu seria desculpado pelo fato de ter sido pego, ou eu estaria me desculpando pelo fato de ter ido contra meus próprios votos de casamento, dizer leal e fiel e ter saído para destruir a única coisa que tínhamos acontecendo. E nós tínhamos trabalhado tanto para chegar onde estava Zim. Tony foi a principal razão pela qual eu tinha saído do nosso casamento para encontrar satisfação fora, mas isso não significa que eu deveria ter ouvido meus desejos e colocado meu casamento em risco. Um mês depois as coisas ainda não estavam bem em Tony. Mas continuamos morando juntos, nós nem conversamos sobre o que tinha acontecido. Quando eu tentei me desculpar ou mesmo tentar explicar a ele o que realmente tinha acontecido, ele me dispensaria e sairia para... Só Deus sabia onde eu estava, me arrependendo de ter ficado com Bernard novamente, porque eu tinha fechado o capítulo. Bernard, quando comecei a aprender a focar no meu casamento. Mas nas minhas mini-férias, o cara simplesmente apareceu. E todos os desejos que eu tinha voltaram. Tudo que eu queria era que Tony prestasse atenção em mim e me aceitasse, ou me tratasse como sua esposa, não como sua colega de quarto. Eu precisava dele perto de mim. Eu queria sentir seu toque, seus beijos e momentos íntimos. Eu queria que ele me notasse como antigamente, quando começamos a namorar e mesmo antes de nos casarmos, eu sentia falta dele. Eu sentia falta da centelha que tínhamos antes de nos casarmos e durante nossos primeiros anos de casamento. Eu queria meu melhor amigo de volta, mas ele não estava lá e Bernard estava lá para intervir. Onde Tony não pôde fornecer durante aquele mês, ele voltou para casa e me disse que havia se mudado e que eu deveria encontrar um lugar para ficar, porque sua nova pessoa iria morar com ele. Então, tinha que ir. Perguntei quem era a pessoa que ele queria trazer para nossa casa conjugal, e ele me disse que me apresentaria a ela mais tarde naquele dia. Tudo que eu tinha que fazer era preparar um jantar agradável, porque ela era uma convidada especial. Naquela época, fiquei pensando em quem traríamos para nossa casa e por que ele me diria uma coisa dessas. Minha mente estava dizendo que ele estava fazendo isso para me irritar ou me deixar com ciúmes. Claro que eu tinha feito mal da pior maneira possível. Mas como ele poderia querer me apresentar sua nova namorada, enquanto eu ainda era sua esposa legítima? Meu coração estava despedaçado. Eu me vi entrando em um estado muito depressivo que nunca pensei que sobreviveria. Ele deveria ter entrado com um pedido de divórcio se não me amasse mais, em vez de me machucar do jeito que estava. Eu não tinha certeza se estava pronta para ver seu amor recém-descoberto ou uma isca para me irritar mais tarde naquele dia. Ele voltou e eu levei o melhor choque de minha vida. Ele entrou com meu pior inimigo. Imagine que meu valentão da série mais baixa era, na verdade, a garota que Tony me apresentou como sua nova amante. Eu não conseguia acreditar. Você sabe, eu olhei para Patrícia com tanto ódio e raiva. Quero dizer, eu não tinha perdoado nem esquecido as coisas que ela tinha feito comigo, enquanto estávamos no ensino fundamental. Eu
Não conseguia acreditar, Tony, você sabe, para piorar as coisas. Ele eliminaou todos os vídeos desde o começo do meu caso com Bernard na frente de sua garota, então me disse para checar minhas redes sociais em uma hora. Tony apresentou e parecia que eles estavam genuinamente apaixonados um pelo outro. Eu não conseguia acreditar que meu próprio marido realmente me trairia daquele jeito como a pior parte do meu inimigo. Eu não sabia o que dizer que meu coração estava fechado seria um eufemismo, como uma pessoa que dizia amar pode fazer algo tão sinistro. Para você eu não conseguia imaginar vê-los todos melindrosos na minha frente, então eu os deixei sozinhos na sala de jantar. Tony entrou no seu quarto e perguntou se eu sentia ao conduzir a vingança, e que ele não tinha terminado, porque isso era um começo. Eu não conseguia acreditar no patata com que me casei. Pensei que ele era são, mas não, ele era louco. Então ele usou meu pior inimigo para se vingar, só porque ele foi pego em flagrante com Bernard. Tony era simplesmente maldade nojento. Depois daquela hora ele me disse para verificar minhas redes sociais. Eu verifiquei porque ele queria que eu estivesse nas redes sociais à noite quando entrei todas as minhas ações com Bernard foram postadas lá. As pessoas até criaram memes com nossos vídeos, foi tão embaraçoso e degradante. Voltei para a casa dos meus avós, se dizer que eles ficaram decepcionados como o que eu fiz e como eu tinha destruído meu casamento seria um eufemismo, mas outra coisa. Eles ficaram muito bravos quando souberam que meu marido tinha saído para levar meu pior inimigo para se vingar a mesma pessoa, para quem quase perdi minha vida por causa dela. Tony teve a coragem de levá-la e apresentá-la a mim. Você sabe, daquela vez eu perdi muito, incluindo meus investidores e patrocinadores, porque até agora estou tentando conseguir outros investidores. Mas estou falando por causa desses vídeos, não sei o que fazer nem dizer, por favor me ajude a entender o que estava acontecendo. No meu casamento sim, até hoje não nos divorciamos, mas não moramos mais juntos. Outra coisa que eu quero fazer é salvar meus negócios, porque lentamente eles estão se afogando, indo pelo ralo. O que devo fazer, como lidar com tudo isso? Estou sofrendo. Sei que fui eu quem começou tudo isso, mas nunca pensei que me encontraria nessa situação. Por favor me aconselhe, porque estou perdida na selva e preciso usar porque deixei os desejos me tentar e me acabei caindo no peito de outro homem. Eu sabia disso, eu era casada e meu marido era uma pessoa muito insegura. Eu sempre me fazia a mesma pergunta, mas nunca encontrei nenhuma resposta. Então meu marido Moses, homem de 50 anos, e eu, mulher de 45, nos conhecemos em Ibiza, na Espanha, na minha festa de 40 anos. Meus amigos me pediram para relaxar um pouco, porque eu estava preso no trabalho e mal aproveitando meu tempo. Meu marido era o anfitrião do evento que estava acontecendo no AA, e foi uma explosão, pois meus amigos e eu estávamos sentados na seção VIP. Meu marido veio até nós e perguntou se estávamos gostando do evento. Eu não conseguia nem responder a ele, porque eu estava tão grudada em sua beleza, seu rosto perfeitamente moldado, bigode bem aparado, dentes brancos perfeitos. E para piorar, ele tinha covinhas profundas que o faziam parecer mais sexy. Meus amigos me trouxeram de volta à terra, me sacudindo, porque se eles gritassem meu nome, eu não ouviria o jeito que eu estava tão focada no cara. Então, quando finalmente recuperei os sentidos, eles me disseram que o anfitrião estava falando comigo. Então, se uma pessoa fala com você, você deve dar a ela toda a sua atenção. Atenção. Então olhei para o cara nos olhos, para mostrar que ele tinha minha atenção. Ele começou me desejando um feliz aniversário e nos pediu para nos juntarmos a ele em sua equipe em uma outra sessão para tornar meu aniversário mais proveitoso e divertido. Do jeito que ele estava falando, eu fiquei surpreso e encantado. Veja bem, eu tinha acabado de me recuperar de um noivo muito abusivo e controlador que me agradeço a Deus todos os dias por me tirar daquele relacionamento porque era tóxico. Então fomos nos juntar a eles, a equipe. Eles foram muito acolhedores e cheios de vida. Nós realmente nos divertimos. O cara continuou me perguntando se eu estava bem, e isso realmente me surpreendeu porque ninguém nunca tinha demonstrado tanto cuidado mesmo se eu estivesse em um lugar de ter bons momentos. Bem, eu tinha obsessão amorosa por caras que têm covinhas. Eu estava sendo safado ao anfitrião que mais tarde se tornou meu marido. Veio se sentar ao meu lado e se apresentou como Moisés. Ele era na verdade de Manchester, na Inglaterra. Então ele tinha vindo para a Espanha para fazer o primeiro grande evento. Veja bem, eu também era de Manchester, mas eu nunca tinha esbarrado nele mesmo por engano. Nós conversamos a noite toda até o evento terminar, e ele estava super exausto até mesmo para continuar trabalhando. Então eu optei por trocar números para podermos conversar. 2 dias depois que Moses me mandou uma mensagem, me desculpou por enviar mensagens atrasadas. Fiquei muito encantada. Ele foi um cavalheiro. Quero dizer, nem todos os caras mandam mensagem para uma garota depois de 2 dias. E se desculpam por enviar mensagens atrasadas.
Os caras de hoje em dia são idiotas e nem pensam como cavalheiros. Então o que Moses fez foi o que eu não esperava. E foi encantador. Ele me disse que voltaria para Manchester um dia depois. Então ele pediu para me levar para sair e aproveitar seu último dia em EA. Obviamente eu concordei, quero dizer, quem não concordaria? É muito difícil rejeitar alguém tão bonito quanto ele. E para completar, ele tinha uma voz muito sexy, então nos conhecemos. Tivemos um dia muito adorável juntos. Ele até me comprou um presente de aniversário, o que era algo que eu nem esperava. Nos demos muito bem. Era como se fôssemos cortados do mesmo tecido. Tínhamos muito em comum, compartilhávamos muito sobre nós mesmos, nossos objetivos. Engraçado o suficiente. Eu até descobri que ele não estava longe de onde eu estava hospedado. Pois ele morava em Tronseherry, e eu morava em Salford, que ficava a cerca de 15 minutos de distância. Moses estava trabalhando como engenheiro de som, o que explicava o evento que ele havia organizado em IA. Nos tornamos muito próximos. Era como se nos conhecêssemos há muito tempo, pois voltamos para Manchester. Ele prometeu me ver novamente e eu mal podia esperar. Você sabe, eu mal podia esperar para passar mais tempo com ele e aprender mais sobre ele. Eu já estava me apaixonando pelo cara, não conseguia tirá-lo da cabeça, conversávamos todos os dias e eu estava realmente me apaixonando pelo cara. A atenção que ele me dava era o máximo. O mundo ele sempre perguntava e eu ainda estava bem, ele era muito exigente comigo de uma forma encantadora, e eu amava a atenção que ele me dava. Nós saíamos muito, ele me apresentou aos seus amigos e colegas com quem ele estava trabalhando. Foi realmente um grande momento para mim. Começamos a namorar depois de 3 meses nos conhecendo, e eu estava me apaixonando por ele a um ponto que parecia perigoso. Porque eu teria um dia ruim, me ficaria de mau humor se ele não falasse comigo por uma hora. Eu achava que eu estava obcecada, mas não. Eu não estava apenas sentindo o cara em um nível mais profundo, que às vezes era assustador. Eu pensava, e se ele me deixasse algum dia e encontra-se outra pessoa? Melhor que estaria no nível dele, eu ficaria sozinha para pegar os pedaços quebrados do meu coração frágil. 7 meses depois ele me propôs no seu relacionamento, foi extasiante. Ele fez questão de sempre me fazer sentir especial em todos os sentidos. Você sabe quando alguém faz você se sentir como se você fosse a única coisa importante na vida dele, como se você fosse a menina dos olhos deles. Bem, isso foi o que Moisés me fez sentir. Ele não tinha vergonha ou medo para exibir sua mulher para seus amigos ou colegas. Ele sempre fazia questão de reservar um tempo para mim. Mesmo que estivesse ocupado ou hospedando um evento em algum lugar, ele me levou com ele. Então Moses me pediu em casamento e nos casamos 2 meses depois. Bem, eu queria um casamento pequeno e íntimo, mas o cara tinha tantos parentes, colegas e amigos. Então foi um casamento meio grande, mas mesmo assim nós dois estávamos felizes. Nossas famílias estavam felizes. Moses era o cara de um cara que a maioria das garotas fantasia ou sonha em ter em suas vidas. E eu tinha que éramos muito felizes e muito apaixonados, até que não éramos mais com o passar do tempo. Moses começou a ser a pessoa chata. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, porque se eu tentasse resolver o problema, ele apenas daria uma desculpa sobre estar sob pressão no trabalho. Ele não estava mais passando muito tempo em casa. Era como se eu tivesse me tornado seu colega de casa, porque de manhã nós dois iríamos trabalhar. Bem, mas como se ele fosse trabalhar muito cedo pela manhã, do que eu ficaria para trás e sairia por volta das 8. E quando chegasse a hora de bater o ponto, eu estaria em casa mais cedo do que ele, pois ele tinha começado a voltar para casa recentemente. Tarde da noite, meu marido Moisés era um bom homem, mas ele também era chato. Bem, ele começou a ser uma pessoa muito séria e chata 6 meses após nosso casamento. Ele não estava mais me dando seu tempo e atenção. O pensamento dele me traindo e encontrando alguém melhor do que eu veio à minha mente, mas eu colocava os pensamentos de lado e me consolava convencendo meu coração de que Moisés me amava o suficiente em muito para eles. Simplesmente me traí. Eu pensei que ele iria mudar vocês. Sabe que eu tinha fé em nosso relacionamento. E casamento, a mudança que ele fez foi tão grande a ponto de ele nunca mais querer sair e explorar coisas novas comigo. Como costumávamos fazer, ele nunca me fez sentir como se eu fosse o centro do universo. Era muito e estava me machucando muito. Eu não conseguia nem abordar o problema que estávamos enfrentando mais porque eu sabia qual seria sua desculpa, então não adiantava tentar encontrar a causa ou a raiz dos nossos problemas.
Um fim de semana, um amigo meu deu uma festa e foi lá que eu conheci o homem com que me traí. Ele era charmoso e bonito, ele se apresentou como George Jacks, homem 47, ele era muito engraçado e sabia como fazer uma pessoa esquecer os problemas. A partir daquele momento em que nos conhecemos, houve uma química inegável entre nós. Ele me fez esquecer que eu tinha um problema muito grande e deprimente em minha casa. Meu marido estava me deprimindo a ponto de eu dormir com vinho todas as noites. George e eu conversamos por horas, e eu me senti mais vivado que nunca em manos. George estava atencioso e cortês, me enchendo de carinho. Ele entendeu as necessidades e desejos de uma mulher, você sabia, e ele me fez sentir como se eu fosse uma mulher novamente. E que eu não era o problema, era muito e eu estava me afogando enquanto conversávamos. George começou a me dizer coisas doces que fariam qualquer mulher derreter, mas então eu me lembrei que eu era na verdade uma mulher casada. Nós falamos mais sobre nós mesmos, eu até mencionei os problemas que eu estava enfrentando no meu casamento. Ele foi gentil e compreensivo, ele me ouviu em julgamento, ele me ofereceu um ombro para chorar, removidos e empático, algo que Moses falhou em fazer ao longo do tempo. George e eu nos tornamos amigos íntimos, e eu me vi confiando nele cada vez mais. Ele estava sempre lá para mim, ele me fez sentir vista e ouvida de uma forma que Moses não fazia há anos. Então começamos a sair como amigo. É claro, conforme os meses passavam, minha amizade com George ficou mais forte, e começamos a desenvolver sentimentos começamos um caso, eu vi me sentindo viva e desejada pela primeira vez em anos. Ele tinha aquela dopamina sobre mim que eu estava perdendo, e cada momento como ele era mágico. Eu amava meu marido, mas essa nova excitação e admiração era inebriante. Eu sabia que não deveria ter feito isso, mas a emoção de ser desejada por alguém novo era difícil de resistir. Parecia que eu estava vivendo em outra dimensão. Você sabia, era realmente revigorante a maneira como Moisés não prestou atenção em mim. Belenin percebeu o que estava acontecendo na frente de seus olhos. Eu pensei que ele iria notar algumas mudanças sem mimou a maneira como eu estava sempre. Fora, quero dizer, eu não estava mais passando muito tempo em casa, especialmente durante os fins de semana. Eu estava sempre fora com George. Ozine era o quão ignorante ele é. Eu sempre me perguntava o que estava acontecendo em sua cabeça. Mas eu cansei de ficar preocupado. Eu precisava dizer o tempo, atenção e carinho, mas ele estava muito ocupado para isso. Uma vez pensei nele me traindo ou cometendo adultério em nosso casamento, por causa da maneira como ele estava agindo. O que mais estava doendo era que outra pessoa estava me dando a atenção que eu sempre disse. Seja o tempo que eu precisava de um carinho e não era meu marido. George estava me dando uma descarga de adrenalina. Ele estava me fazendo feliz, colocando um sorriso no meu rosto. Pensar nele me fazia rir como uma garotinha vendo sua paixão. Eu nem lembro quando foi a última vez que me senti assim. Eu tinha certeza que até minha alma tinha uma poeira de tristezas, porque eu não estava mais feliz com meu marido George. Teve aquele efeito em mim que eu nem conseguia explicar, mas estava lá. Você sabe, às vezes quando meu dia não era um ótimo dia, se você não liga, se eu não ouvisse no seu lugar secreto, ele certamente sabia o que eu estava perdendo. Eu estava muito apegada a George. Bem, eu acho que uma noite George sugeriu que fugíssemos para uma escapadela romântica juntos. Moses não tinha voltado para casa por alguns dias. Bem, era mais como se ele voltasse de onde quer que estivesse muito tarde. Eu estaria dormindo muito, então sairia muito cedo, por voltar das 6 da manhã. Eu ainda estaria dormindo. Eu nunca tinha estado em férias, de verdade, com meu marido, além de nossa lua de mel que foi interrompida por uma emergência, que precisava dele no trabalho, e a ideia de escapar da minha vida mundana por um fim de semana com George era atraente. Eu tive que inventar uma desculpa para sair de casa. Então eu mandei uma mensagem para Moses. Se disse ele que eu estava saindo como amigos para uma escapada lá de fim de semana, só para mostrar respeito a ele. George reservou um quarto em um hotel na cidade a poucas horas de distância. Quando chegamos ao hotel, ele pegou minha mão e me levou para o nosso quarto. Ele me puxou para perto e me beijou apaixonadamente. O momento foi elétrico e eu derreti seu abraço. Eu me senti muito bem sentir alguém te dando tanta atenção. Eu não conseguia nem lembrar do dia que tive um momento íntimo pela última vez como um homem ou meu marido. Ele sempre voltava cansado, até mesmo para me tocar. A única coisa que ele conseguia faz. Ele era me dar uma vantagem quando ele voltava do trabalho ou ia embora, e foi isso. Então foi realmente uma sensação muito boa e uma fuga para mim, George. E eu passamos o fim de semana inteiro explorando a cidade e nos conhecendo melhor. George me encheu de elogios e me fez sentir como a mulher mais desejável do mundo. Parecia tão certo naquele momento, como se não houvesse nada de errado. Ele fez questão de me encher de dinheiro também. Ele era uma pessoa tão romântica. Meu fim de semana com George foi o que eu realmente precisava. Foi verdadeiramente terapêutico para mim. Então, enquanto explorávamos a cidade, George sugeriu que fôssemos à praia, já que estava quente. Então o tempo permitiu, fomos à praia. Ele então me pediu para nadar com ele. Estava um pouco hesitante no começo, mas ele implorou. Eu não consegui resistir aos seus olhos sensuais implorantes. Então, eu finalmente
Concordei. Então nós nadamos juntos enquanto nadávamos juntos no oceano. Eu senti uma onda de excitação e culpa. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas eu simplesmente não conseguia me conter. Eu estava cansada de me sentir ignorada e desvalorizada pelo meu marido. E esse cara bonito, George, estava me fazendo sentir viva novamente depois do mergulho. George e eu voltamos para o quarto do hotel e passamos a noite juntos. Foi um encontro apaixonado e intenso, e eu senti como se tivesse finalmente encontrado a atenção e o carinho que eu estava sentindo falta do meu marido. George foi tão gentil comigo. Ele apreciou e elogiou meu corpo de uma forma que eu senti como se estivesse vivendo meu verdadeiro eu. Ele me levou para outro planeta. Eu estava sentindo todos os tipos de formigamentos e borboletas dentro de mim, quando nosso fim de semana juntos chegou ao fim. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. Eu estava me apaixonando por George, mas eu também amava meu marido. Eu me senti culpada pelo que tinha feito e me perguntei se eu deveria confessar tudo a ele ou não. Mas confessar iria arruinar muitas coisas e destruir meu casamento. Era como se eu estivesse presa entre uma rocha e um lugar muito difícil. Eu nem sabia como sair da situação tanto quanto eu amava meu marido, mas às vezes eu me sinto particularmente solitária. E não apreciado. Imagine estar com alguém. Meu marido que se resolveu mal 2 vezes durante a semana. Ele chega em casa quando você está dormindo e sai de manhã cedo. Quando ele está em casa, ele está em seu escritório. Ele não quer ser incomodado a menos que você esteja trazendo algo para ele comer ou lanchar. Eu não sabia mais o que fazer porque ele nem me estava prestando atenção nas minhas preocupações tanto quanto eu. Precisava dizer o tempo e atenção, e eu estava realmente preocupada com sua saúde. Ele estava muito apegado ao seu trabalho a ponto de ele simplesmente se trancar em seu escritório ou pequena sala de escritório o dia todo. Eu estava realmente preocupada. Como ele, a conexão que tínhamos estava desaparecendo lentamente. Eu tinha sido paciente por muito tempo, quero dizer. Até mesmo o coração que ama tão bem se cansa, certo? E o amor sozinho não era suficiente e não houve essa conexão e afeição. Então George deu esse passo e fechou a lacuna que eu estava sentindo no meu casamento. George me fez perceber que na verdade há muito que você pode fazer e alcançar. Na vida você só precisa saber o que quer e ter certeza de que isso te faz feliz. Eu não estava mais feliz no meu casamento, mas eu estava feliz quando estava com George. Era isso mesmo normal. Meu caso com George foi pura e estritamente um caso íntimo, sem sentimentos envolvidos. Eu sabia que amava muito meu marido e não queria que isso acabasse. Eu amava Moses, na verdade. Eu ainda o amo muito. E não achou que haveria alguém que eu amaria como eu amo. Meu casamento significou muito para mim. Sei que o que eu fiz foi muito estúpido e egoísta da minha parte. Eu não só coloquei meu casamento em risco, mas eu quebrei meus votos de casamento que eu tinha feito na frente de toda a minha família. Eu cometi adultério, sabendo muito bem que eu era casada. Eu tinha pensado que talvez eu fosse o problema. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu tinha pensado que talvez eu não fosse mais o suficiente para ele, ou eu tinha mudado e ficado feia. O que eu deveria pensar? Eu comecei a ter baixa autoestima. Eu estava afundando profundamente na depressão, mas felizmente tinha o George para me distrair das minhas tristezas. Se ele era tudo e mais, eu contei aos meus pais sobre o que estava acontecendo no meu casamento. E o conselho que eu recebi foi: no casamento você tem que ser paciente com seu marido. Apenas certifique-se de não fazer algo que o afasta cedo do seu casamento. Eu não entendi esse tipo de conselho, porque era inútil e patético. Dias depois, meu marido uma vez me perguntou se eu ainda estava feliz em nosso casamento. Idiota, eu em vez de dizer honestamente disse ele que eu ainda estava feliz. Eu sei que foi uma atitude muito idiota que eu tinha feito e me arrependi não ter sido honesta em primeiro lugar, porque honestidade e comunicação são a chave para um casamento e relacionamentos bem-sucedidos, certo? Mas escolhi ser uma mentirosa e uma tola, por causa do meu marido, sem saber que ele realmente tinha evidências de minhas maneiras de traição, e ele sabia a verdade. Era só que ele queria que eu confessasse tudo a ele. Mas eu falhei cerca de uma semana depois. Meu marido estava muito em casa ultimamente, e isso realmente me surpreendeu, porque eu até esqueci quando foi a última vez que o vi pela casa. A pior parte era não estar trancada em seu escritório trabalhando tanto quanto deveria me fazer feliz. Mas eu não estava especialmente para mudança repentina de coração. Ele ainda me dizia que me amava, mas eu não o amava, e eu não conseguia mais acreditar. Quero dizer, havia muitas brechas em seu ato, e era realmente alarmante. Alguém pensaria que estávamos muito apaixonados e pareceríamos o casal perfeito para sempre. Mas eu conhecia meu marido e ele estava escondendo algo de mim. E eu tinha que tentar descobrir o que ele estava realmente escondendo.
Eu era tão imparável. Eu estava apenas fisgada no ato de fazer amor que estava fazendo com George. Eu não me importava muito com meu marido, mas eu quero dizer que eu tinha me levantado e estava conseguindo o que eu estava desejando por muito tempo. Então eu simplesmente deixava Moses em casa às vezes e dizia a ele que eu me encontrar com alguém, quanto eu ia me encontrar com George no seu local secreto. Mal sabia eu que a bolha em que eu estava logo estouraria e não ia ser muito legal. Eu me tornei a pessoa que eu nem reconheceria. Eu tinha começado a mentir muito para Moses sobre meu paradeiro, e usava roupas reveladoras. Tenho certeza que Moses veria que eu estava mentindo sobre onde eu estava indo às vezes por causa da maneira que eu estava vestindo e para onde eu disse que estava indo. Eu realmente não sei o que estava acontecendo comigo. Mas seja o que for que estava acontecendo, eu me arrependo totalmente. Isso me mudou da pior maneira possível. Até meus pais ficariam preocupados comigo. Mas eles sabiam que eu estava realmente tendo um caso comum, cara que me deixava louca com sua ação íntima. Um dia eu menti para Moses sobre onde estava indo, esquecendo que eu tinha me casado com um homem muito analítico. Eu não sabia que ele tinha acesso ao meu telefone, embora eu já suspeitei uma vez, já que ele adorava ficar sentado em computadores ou às vezes pegar meu telefone emprestado. Não sei para quê. Eu disse a ele que estava visitando meu amigo Lawrence, sem saber que ele já tinha informações de onde eu estava indo. Então me encontrei com George no restaurante. Fomos lá para pedir algo para comer antes de ir para nosso lugar secreto. Fica 30 minutos de carro da minha casa conjugal até o restaurante. Se eu soubesse disso naquele dia, o universo não estaria do meu lado. Eu não teria ido me encontrar com George. George e eu entramos em nosso local secreto, e sem perder tempo, nós entramos no que fazíamos de melhor. Nós fizemos tanto de asterisco, asterisco, e foi tão selvagem. Era como se soubéssemos que seria nosso último dia juntos, do jeito que as coisas estavam acontecendo. Eu deveria saber que algo grande iria acontecer, mas como eu indiferente, eu nem percebia. Eu estava tão preso em uma pequena bolha em que George e nós estávamos realmente aproveitando o tempo e o carinho um do outro naquele momento. E estávamos profundamente em intimidade, nós estávamos fazendo todas aquelas coisas desagradáveis e esquisitas. George realmente sabia das coisas. Ele tinha muita experiência neste departamento de intimidade e ele sabia o que estava fazendo. Era como se ele fosse treinado. Você sabia o jeito que ele era tão gentil como o corpo de uma mulher. Era como se ele tivesse aprendido no livro ou na escola. Então, de alguma forma, eu queria que fosse pelo menos meu marido que estivesse fazendo todas essas coisas comigo. Mas era apenas um homem aleatório que eu tinha pegado do meu amigo Festa, e aquele homem se chama Jorge. Enquanto estávamos relaxando depois que terminamos nossas sessões íntimas, Jorge começou a confessar seus sentimentos por mim, o que me chocou porque eu considerei apenas minha destruição, meu parceiro íntimo. Eu não conseguia entender seus sentimentos repentinos desenvolvidos. Eu rejeitei e disse a ele que era casada, e ele era apenas meu parceiro íntimo. E era isso. Eu não o via da maneira como ele estava me vendo. O cara fez o impensável e me chantageou para pelo menos passar 2 noites em sua casa ou me tornar sua chamada de saque. Ele até me disse que me pagaria muito dinheiro se eu concordasse com isso. Você sabe, se eu não quisesse que meu marido descobrisse sobre os momentos que passei com ele e contando a ele sobre meus problemas conjugais, fiquei tão surpresa com sua mudança repentina. Eu não sabia o que fazer porque ele estava gravando todas as nossas conversas, das quais eu não sabia. Eu não tinha controle sobre a situação. Eu não queria que meu marido ou meus pais soubessem sobre meu caso com esse homem. Eu simplesmente não conseguia acreditar que George faria isso comigo. Quero dizer, eu pensei que estávamos apenas nos divertindo e apenas me divertindo porque ele também estava noivo. O que estávamos fazendo não deveria estar acontecendo e nem deveria começar. Ele e eu tinha destruído nossos lares e colocado em risco nossas relações. Então eu não entendi e não conseguia entender. Porque ele, de repente, se apegou e decidiu confessar seus sentimentos por mim. Em um instante, recebi uma notificação de que tinha recebido um preço muito alto do Sr. Jackson. Eu simplesmente não conseguia acreditar na quantia de dinheiro que ele tinha transferido todo aquele dinheiro para passar 2 noites em sua casa. E me divertir um pouco na minha mente, eu disse a mim mesmo, é louco, porque não havia nenhuma pessoa que pagaria alguém aquela quantia de dinheiro, só porque ele queria se divertir comigo. Quero dizer que já estávamos nos divertindo. Então qual era o sentido de me comprar só para me divertir, já que eu tinha decidido cortar todos os contatos com Jorge, apesar da quantia de dinheiro que ele
Tinha transferido na minha conta. Eu tinha que me concentrar no meu casamento. Eu disse a mim mesma que tinha muito a perder se eu continuasse a brincar de marionete de George. Uma semana depois, Moisés voltou parecendo bravo. Ele me disse que o deixou bravo. Ele deu um tapa e eu me zingou. Fiquei tão confusa e chocada com sua explosão, até que ele me disse que sabia sobre meus modos de Floyd. Como cara que conheci no pub desde aquele dia, minha vida se tornou miserável. Eu estava pagando pelas decisões estúpidas que tomei. O único pecado foi confiar em um estranho. Entrar a ele sobre meu casamento. A pior parte, mesmo que eu tenta sem negar, Moisés tinha provas, o que significava que o cara tinha enviado tudo para ele. Porque eu tinha bloqueado todos os contatos com ele e entrado como um pedido de ordem de restrição, já que ele estava começando a me assediar e me ameaçar. Acho que ele estava de alguma forma obcecado por mim, porque não há outra razão para uma pessoa do jeito que George estava agindo. Pensei que ele não iria mais me incomodar, já que já fazia um ano. Não pensei que ele voltaria, e eu ficaria preso no meio de tudo. Então estava apenas relaxando em casa, assistindo a um pouco de Netflix. Moses tinha saído de casa sem dizer uma palavra. Apenas na época em que ele estava me xingando e me dizendo que sabia sobre meus modos de Floyd. Eu realmente sentia muita falta do meu marido, tanto quanto algumas das palavras que ele me disse, STT, mas eu sabia que as merecia. Quero dizer, eu tinha feito mal ao pobre rapaz, e de alguma forma me vi em uma situação complicada com meu caso. Poucos dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Primeiro hesitei em atender, mas eventualmente atendi, esperando que talvez fosse Zack, porque eu estava tentando entrar em contato com ele. Eu queria me desculpar e talvez tentar consertar nosso casamento. Para minha surpresa, não era a pessoa que eu esperava. Mas foi meu pior pesadelo. Steve, quando atendi a ligação, ele apenas me disse para encontrá-lo no hotel não muito longe da minha casa e me disse o número do quarto. Se eu não quisesse que minhas travessuras estivessem na primeira página do jornal. Você sabe quando você não tem controle sobre uma situação, a ponto de você simplesmente seguir o fluxo e obedecer ao pedido que lhe foi feito. Era eu concordando em me encontrar com George no hotel, só porque eu não queria que meu caso como ele fosse postado em todas as redes sociais e jornais. Quero dizer que isso criaria muito caso de tensão indesejada, então eu fui para aquele local do hotel dadomente dito a mim, mesmo aqui. Queria colocá-lo em seu lugar para que ele não me incomodasse, mas eu estava farto das ameaças de George. Eu até desejei que ele talvez desaparecesse da superfície da terra e nunca mais voltasse. Então, quando cheguei lá, eu o encontrei apenas como o vestido do hotel, bebendo aquele uísque caro e fumando charutos, Helene. E me espero que eu me acomodasse ou pelo menos me cumprimentasse. O cara foi direto ao ponto que ele me disse para me divertir um pouco com ela e eu ficaria no comando, já que ele tinha me pago muito dinheiro. Tentei dizer a ele onde descer, mas ele apenas disse que queria todo o seu dinheiro de volta, ou eu obedeci ao seu pedido. Então ele veio até onde estava sentado e começou a me tocar, a um ponto que perdi o controle. Você sabe o efeito que George teve em mim e no meu corpo. Então meu corpo reagiu ao seu toque. Embora eu tentasse por todos os meios ignorar o que estava acontecendo no meu corpo, mas não era possível. Era muito difícil resistir à pessoa que só sabia como fazer seu sangue correr e seu coração bater anormalmente. Acabamos nos beijando, fazendo todos aqueles movimentos preliminares. Lembre-se de que eu estava no comando. Então, ele não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Eu também estava no meu momento. Quero dizer, você me culparia? Eu não tinha intimidade há muito tempo e ansiava por alguma ação desde que meu marido ia embora, pois George e eu estávamos muito envolvidos. Você sabe, eu não conseguia mais me conter, então decidi ficar em cima dele para poder fazer o que faço de melhor. Sempre gostei de intimidade com George. Mas naquele dia eu realmente não sei o que aconteceu. Eu simplesmente não conseguia acreditar na coisa que aconteceu de repente. Eu sabia que George é o leão na cama, mas o que aconteceu durante nossa sessão foi algo que eu não esperava, foi realmente constrangedor. Eu vi que Lé também estava envergonhado, você sabe. Eu estava com muita vontade de tomar alguma vitamina de fato para pelo menos atingir o clímax e liberar, mas isso acabou não acontecendo por causa do que aconteceu. Então quando eu estava em cima dele me preparando para Montanelli como se minha vida dependesse disso, vi que ele também estava pronto para mim e tudo que iria acontecer. Mas o momento foi arruinado por uma coisa simples. Então, quando comecei a montá-lo, senti algo estranho, como se estivesse realmente montando no ar ou em seu quadril. Comecei a ignorar isso porque pensei que talvez estivesse muito envolvido, então deveria continuar. Mas o momento foi ficando cada vez mais estranho.
Sabe, eu saí de cima dele e descobri que ele realmente havia perdido metade de seu Johnson. Imagine o constrangimento, e o clima estava tão drenado, a ponto de ficar com tanta raiva, porque aquele não era o George com quem eu estava tendo um caso há muito tempo. Do jeito que eu estava tão chateada, que simplesmente o deixei naquele quarto de hotel e disse a ele para nunca mais me contatar com seu Johnson doente. Eu não conseguia acreditar que o momento foi arruinado assim do nada, e eu não conseguia nem alcançar meu ponto G. Voltei para casa com raiva daquele jeito. Não notei nenhuma coisa estranha no meu carro porque estava com raiva, então enquanto dirigia, ouvi o pneu do meu carro estourando e o carro perdeu o controle. Tentei balançá-lo para evitar que colidisse com outros carros, mas falhei e meu carro colidiu com o caminhão. Bem, mais como se tivesse batido na traseira de um caminhão, então outro carro veio e colidiu com o meu. Foi apenas uma bagunça e um desastre. Grato às conexões da minha mãe, já que ela era advogada, não demorou mais para descobrir quem havia temperado os pneus do meu carro quando minha mãe me contou. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Dizer que fiquei chocado seria um eufemismo. Fiquei arrasado. Não conseguia acreditar que a maioria dos Mois realmente faria algo tão sinistro com uma pessoa que ele alegava amar, e essa pessoa é sua esposa. Como se isso não bastasse, vi o noticiário na TV do hospital, e fiquei arrasado quando vi que a casa sobre a qual eles estavam falando estar em chamas era na verdade minha casa conjugal. Nada explicaria o que havia começado o incêndio, porque eu sabia que Moisés estava por trás disso, o que significa que todas as minhas coisas, incluindo minhas identidades, foram queimadas na casa. Depois de um mês, meus pais me levaram de volta para casa. Não consegui comer nem falar com ninguém por cerca de 2 ou 3 semanas. Minha vida estava tomando conta uma reviravolta enorme. Inesperada e deprimente, porque eu estava recebendo notificações dizendo que minhas contas tinham sido apagadas, incluindo a conta que eu tinha aberto quando comecei o caso com George, para que Moses não descobrisse sobre essas transações. E, obviamente, eu pensei que era Moses quem estava por trás disso também. Mas quando minha mãe me disse quem estava por trás disso, fiquei chocada. Quero dizer, George tinha dinheiro, então por que ele limparia minhas contas para me irritar? Essa não foi a única coisa que ele fez, porque ele até postou nossos momentos íntimos nas redes sociais. Eu estava nos Trending Topics por meses. As pessoas trocavam palavras sobre mim e me xingavam. Eu queria poder ser varrido da superfície da terra, assim como minhas contas foram apagadas. Tive que começar tudo de novo. Recomeçar minha vida. Meus pais me ajudaram muito durante o processo de cura. Não foi fácil. Eu estava nos Trending Topics por meses. As pessoas trocavam palavras sobre mim e me xingavam. Eu queria poder ser varrido da superfície da terra, assim como minhas contas foram apagadas. Tive que começar tudo de novo, recomeçar minha vida. Meus pais me ajudaram muito durante o processo de cura. Não foi fácil, mas com o apoio de Deus e dos meus pais, ainda estou tentando me levantar novamente. Quero me vingar, ou talvez encontrar justiça para mim, por todas as coisas que Moses e George fizeram. O que devo fazer? Por favor, me ajude. Preciso de maneiras de obter justiça pelas ações que esses 2 homens fizeram comigo na minha vida. Eu realmente preciso minha vida de volta.